Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai se aprofundar num verdadeiro terremoto no mercado financeiro brasileiro, que foi a liquidação extrajudicial do Banco Master. Um evento que, assim, vai muito além de um único banco e força a gente a questionar a solidez de todo o nosso sistema. Exatamente. E a grande questão que fica no ar é a seguinte: a maneira como as nossas instituições estão lidando com esse caso mostra que o sistema financeiro brasileiro é resiliente, que ele é maduro, ou, pelo contrário, o tamanho da fraude e a lentidão para resolver o problema todo expõe uma fragilidade perigosa que pode destruir a confiança do investidor. Olha, a minha posição é que a resposta dos reguladores, apesar de dura, foi um sinal muito claro da força e da independência das nossas instituições. Mostra que o sistema tem anticorpos para se proteger de problemas assim. Já eu vou argumentar que o tamanho do rombo e a demora para pagar os credores criam um clima de incerteza que pode minar a confiança no mercado. E confiança, como a gente sabe, é o pilar que sustenta toda a economia. Olha, por mais grave que seja a crise do Banco Master, ela está, na prática, testando e comprovando a eficácia dos nossos mecanismos de controle. A gente está anos-luz da instabilidade que a gente via antes do Plano Real. A primeira grande prova de força foi quando o Banco Central barrou a compra do banco pelo BRB. Foi uma decisão técnica fria, que evitou um desastre muito maior e mostrou independência. Certo, essa decisão foi acertada, não discordo. E a segunda prova, ainda mais forte, foi a própria decretação da liquidação extrajudicial. É uma medida extrema. Sim, é o equivalente a uma cirurgia de emergência. Mas ela prova que o sistema consegue identificar um agente que está prejudicando o mercado, isolá-lo e removê-lo para proteger todo o resto. Então, longe de ser um sinal de falha de todo o sistema, o que a gente está vendo é o Banco Central agindo de forma vigilante e dura. O recado para o mercado é claro, né? A regra vale para todo mundo. Eu vejo por um ângulo completamente diferente. Para mim, o foco não deveria ser na reação, mas no fato de que a maior fraude bancária do país, e essas são palavras do próprio governo, conseguiu acontecer e crescer a esse ponto. Isso escancara uma falha de supervisão preventiva, uma falha em evitar que o problema surgisse. E aí entra a questão da confiança, especialmente do pequeno investidor, que é a base de tudo. O atraso no pagamento pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, aquele seguro que protege o dinheiro do correntista até um certo limite, já é o maior em 10 anos. Isso abala a confiança na veia. Mas o FGC vai pagar, isso não está em discussão. Vai, mas quando? Pagamentos que levavam 15, 20 dias agora estão beirando 50. Para quem tem as economias de uma vida ali, isso é uma eternidade. Essa demora num resgate de 41 bilhões de reais, o maior da história do FGC, cria o que eu chamo de um contágio da desconfiança. Não é que outros bancos vão quebrar amanhã, mas os investidores começam a pensar 2, 3 vezes antes de aplicar seu dinheiro, especialmente em instituições menores. E essa hesitação tem consequências reais para a economia. A gente não pode tratar a confiança como algo garantido. Uma vez que ela se quebra, reconstruí-la é um processo longo e muito doloroso. Eu entendo seu ponto sobre a percepção, mas vamos analisar a atuação dos reguladores. A ação do Banco Central foi exemplar. Foi cirúrgica. Ao liquidar o banco, ele não mostra fraqueza, ele mostra autoridade. O recado é: desvios não serão tolerados. Isso é sinal de amadurecimento. Vamos lembrar como era o sistema bancário nos anos 90, que precisou de um programa caríssimo como o PROER para reorganizar um setor que estava em frangalhos depois da hiperinflação. Hoje o sistema se resolve sozinho, através das suas próprias instituições. A liquidação não é o sintoma da doença, é o sistema imunológico funcionando. Ok, a ação foi cirúrgica, concordo. Mas a cirurgia foi para remover um tumor que cresceu debaixo do nariz do médico. A minha pergunta é: como esse tumor ficou tão grande? Como um banco que oferecia CDB pagando 190% do CDI, que é um sinal de alerta piscando em neon, conseguiu operar por tanto tempo e atrair tanto dinheiro? A ação final foi correta sem dúvida, mas a demora em perceber o tamanho do problema permitiu que ele virasse uma questão sistêmica a ponto de exigir o maior resgate da história do FGC. Então a cirurgia foi um sucesso, mas o diagnóstico não foi perigosamente tardio. Essa é uma crítica válida.
Mas talvez a gente precise considerar a complexidade da fraude. Desmontar um esquema dessa magnitude leva tempo, sabe? Não é algo que aparece num balanço trimestral. O importante é que no momento em que a gravidade foi confirmada, a ação foi tomada e foi decisiva. Isso mostra que quando o risco se torna claro, o sistema age. E isso nos leva diretamente ao FGC. Que é exatamente onde mora o meu maior receio. Mas por quê? A confiança no fundo como mecanismo de proteção continua intacta. É uma instituição extremamente robusta, capitalizada pelos próprios bancos. São eles os maiores interessados na credibilidade do FGC. O atraso no pagamento que você mencionou não é porque o fundo não tem dinheiro ou porque está falindo. É uma consequência burocrática, uma espera pela lista oficial de credores que precisa vir da massa falida do banco. O sistema de garantia, na sua essência, não está em xeque. O dinheiro está lá, a estrutura funciona. Desculpe, mas eu simplesmente não compro esse argumento. É a desculpa clássica da burocracia. Na prática, a percepção do investidor não diferencia a causa da demora. O que ele vê, o que ele sente no bolso, é o maior atraso para receber o próprio dinheiro em uma década. Num sistema que, como o americano, é construído 100% sobre confiança, a agilidade na hora da crise é tudo. Que adianta a garantia existir no papel se na hora que você mais precisa ela demora a se materializar? Mas você está misturando um atraso de processo com uma falha de estrutura. São coisas diferentes. Para o gerente do banco, talvez. Para a pessoa que está esperando o dinheiro para pagar as contas, para o pequeno empresário que precisa daquele capital de giro, não faz a menor diferença se a culpa é do sistema ou de um carimbo que faltou. O resultado é o mesmo. O dinheiro não está na conta. Essa situação abre um precedente perigosíssimo. A confiança não é só saber que você vai receber um dia, é saber que o sistema funciona de forma rápida e previsível quando o caos se instala. O que está sendo testado aqui é a eficiência operacional dessa garantia, e o resultado até agora é muito preocupante. Não estou convencida. Essa linha de raciocínio subestima a inteligência do mercado. Investidores, especialmente os mais sofisticados, sabem a diferença entre um problema de fluxo de informação e uma crise de solvência. A prova disso é que o impacto no Ibovespa até agora foi mínimo. O mercado não entrou em pânico. Ele está interpretando o caso como um problema isolado, sabe? Uma maçã podre sendo retirada do cesto e não como uma praga no pomar inteiro. Além disso, veja as outras ações. A liquidação de outras instituições ligadas à fraude, como a administradora Regi, isso mostra que o processo de limpeza está em andamento. A longo prazo, isso é ótimo para a saúde e a transparência do mercado. Estamos podando uma árvore para que ela cresça mais forte e saudável. Essa ausência de pânico imediato não me tranquiliza. A credibilidade é como a saúde. Você leva décadas para construir e pode perder numa noite. A incerteza gerada por esse caso pode, sim, ser o freio que vai interromper o rally de alta da bolsa que a gente estava vendo. Vamos pensar nos cenários. Cenário 1, a percepção de risco do Brasil aumenta por causa dessa aparente falha na supervisão. O que acontece? O fluxo de capital estrangeiro, que é vital para a gente, diminui. O dólar sobe, a inflação pressiona. Mas isso é um cenário extremo. Não há sinais disso acontecendo. Os investidores locais começam a ficar com medo de ter seus recursos presos em processos burocráticos como este. A consequência natural é uma fuga de capital de bancos pequenos e médios para os grandes bancos, os too big to fail. Isso concentra ainda mais o mercado e seca o crédito para empresas menores, que dependem justamente desses bancos para se financiar. O risco não é um colapso de uma hora para outra. É uma paralisia gradual, uma anemia causada pela desconfiança. O recado que fica, seu dinheiro está garantido, mas pode demorar para receber, é péssimo para a circulação de capital. Eu discordo do recado que você acha que está sendo dado. O recado que o Banco Central está passando é justamente o oposto. Se houver fraude, ela será descoberta, punida e o sistema será limpo. A mensagem é de fortalecimento. Eles estão dizendo, olhem, estamos de olho em todos. Se tiver problema em outro, vamos liquidar também. Podem continuar usando o sistema bancário com tranquilidade. Esse tipo de ação firme, na minha visão, sustenta a confiança do mercado, não a destrói. O cenário que eu vejo é um de maior diligência por parte dos investidores, o que é bom, e principalmente de um ambiente regulatório mais respeitado, o que no fim atrai capital de mais qualidade.
A confiança não se sustenta só na punição, ela se sustenta principalmente na prevenção. O cenário ideal seria o Banco Central poder dizer: fraudes dessa escala não acontecem sob a minha vigilância. Como ele não pode dizer isso, a segunda melhor opção seria: se acontecer, a solução para o investidor será imediata. E também não é o caso. Nós caímos no pior dos mundos. A fraude aconteceu em escala gigantesca e a solução está sendo lenta. Cada dia mais de atraso no pagamento do FGC é mais um tijolo no muro da incerteza. E a incerteza é o veneno do sistema financeiro. Mas a comparação com outros mercados é justa. Nosso sistema tem suas próprias particularidades. A resposta precisa seguir o nosso arcabouço legal. Totalmente justa. A gente pode olhar o caso Madoff nos Estados Unidos. A fraude durou décadas, uma falha de supervisão colossal, mas quando foi descoberta, a resposta do sistema foi implacável. Pena de 150 anos para ele e um esforço gigantesco e relativamente rápido para rastrear e devolver o dinheiro aos investidores. A velocidade e a severidade da resposta são cruciais para restaurar a fé no sistema. Aqui, a gente ainda está na fase da incerteza sobre o prazo. Isso é corrosivo. Para resumir minha posição, eu diria que, apesar da gravidade e da escala da fraude, a resposta institucional foi robusta e adequada às nossas regras. O Banco Central e o FGC, que são os pilares da nossa estabilidade, estão funcionando como foram projetados para funcionar. O sistema financeiro brasileiro está passando por um teste de estresse severo, talvez o maior em muitos anos, e tudo indica que sairá dele com seus mecanismos de defesa validados e, paradoxalmente, com sua credibilidade de longo prazo reforçada, por mostrar que ninguém está acima da lei. Já para mim, a conclusão é outra. A crise do Banco Master expôs uma vulnerabilidade que a gente não sabia que tinha ou que preferia ignorar. O tamanho da fraude e principalmente a demora na resolução do pagamento aos investidores estão testando perigosamente os limites da confiança, que é o ativo mais valioso de qualquer sistema financeiro. Embora as instituições estejam agindo, a lentidão e a incerteza que isso causa geram um risco silencioso mais potente à credibilidade do mercado brasileiro como um todo. Um risco que não podemos nos dar ao luxo de subestimar. Nisso eu tenho que concordar com você. A transparência e, principalmente, a agilidade nos próximos passos serão absolutamente cruciais para o desfecho desta crise. Entender os diferentes ângulos neste caso é essencial para avaliar a dinâmica complexa entre regulação, risco e a confiança que, no fim do dia, sustenta toda a nossa economia. Sem dúvida, o material sobre este caso certamente ainda vai render muitos capítulos. E a forma como o sistema responder daqui para frente, não só com palavras, mas com ações rápidas, é o que vai definir sua reputação para a próxima década. A questão de se o sistema sai mais forte ou mais fraco ainda está em aberto.